Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 21/1/2026, amém? Hoje é quarta-feira, está um dia chuvoso, e eu queria dividir mais uma das minhas revelações que eu tenho tido junto ao Espírito Santo de Deus, amém? E o título desse vídeo vai ser A Revelação da Mega Operação no Rio de Janeiro, e o anticristo já está entre nós, amém? Então, eu queria dividir com meus irmãos exatamente como o Espírito Santo mandou fazer. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito, porque muitos pregam, não prova nas Escrituras, amém? Então, o Espírito Santo tem me pedido desta forma, e desta forma eu tenho feito, amém? Então, eu queria deixar aqui uma palavra antes de eu entrar nas revelações, naquilo que Deus me deu, devido eu estar escutando de muitas bocas nesses últimos dias, uma que a polícia exagerou de ter feito o que fez, e uns a favor, outros contra, e ficou aquilo no meu ouvido para lá, para cá, e Deus me deu uma palavra em Lucas 13, que tanto eu como você que vai assistir esse vídeo, todo ser humano, nós também corremos o risco de perecer conforme aqueles homens que perderam a vida nessa mega operação, amém? Então Deus me deu uma palavra em Lucas capítulo 13, que o título dela tá assim, a importância do arrependimento. E no capítulo 13 começa assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturava com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. E o mesmo Jesus ele fala: não, vos digo que antes, se não vos arrepender, de todo igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé os matou, cuidais que foram mais culpados que todos os homens que habitam em Jerusalém? O mesmo Jesus responde mais uma vez: não, vos digo, antes, se não vos arrepender, de todo igual modo perecereis. E dizia essa palavra a um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Amém? Então você vê aqui que do mesmo jeito que aqueles 121 homens pereceram nessa mega operação, e os 4 policiais, o entendimento da revelação dessa palavra que o Espírito Santo me deu é que se eu e você, nós não nos arrepender de todo o nosso coração, nós pereceremos igualmente aqueles homens ao qual perderam a vida nessa mega operação. Mas isso quer dizer o quê? Que não importa se você perde a vida com honrarias, não importa se você perde a vida no bandidismo, não importa a maneira que você perca a vida. Mas o que importa é se você se arrependeu e se você verdadeiramente está em Cristo Jesus. Amém? E eu queria entrar na revelação ao qual, por esses dias atrás, antes do Natal, tudo começou assim, com algumas provas, ao qual eu estava passando, que foram me aborrecendo, e eu pensei no fundo do meu coração, falei: quer saber? Vou baixar as portas, cheguei a ligar para algumas pessoas, e vou doar as cadeiras. Vai ter gente que vai ver esse vídeo que é testemunha minha, que eu passei uns aborrecimentos e eu queria doar as cadeiras, eu pensei as cadeiras, e pensei no meu coração: eu vou
só ficar visitando. E quando eu pensei aquilo no meu coração, quando foi de madrugada, Deus tirou meu espírito do corpo e permitiu meu espírito vagar. E meu espírito ficou vagando, eu corri uma noite inteira e uma madrugada inteira. E para onde eu ia, eu via grupos de pessoas, cada um com seus pensamentos. Vem para cá, se junta com nós, fica conosco aqui. Pessoas que dizem, eu tenho Deus, mas querem servir a Deus da sua maneira, do seu modo de vida, sem arrependimento, achando que Deus vai se enquadrar aos seus padrões de vida. Amém? Igual nós temos visto aí. Pessoas que estão na prostituição, dizendo que tem Jesus, debatem. Pessoas que usam droga, dizem que tem Jesus. Pessoas que estão em tudo enquanto é tipo de pecado. Não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Mas eles dizem que tem Jesus e que Deus está com eles. Pois eu vos digo, vocês estão enganando a vossa própria alma. Porque eu vaguei uma noite inteira fora do corpo. E quando foi pela manhã, que o meu corpo voltou, o meu espírito voltou para o corpo, eu já saí da cama, quando a minha esposa me chamou, pedindo água a ela, para ela correr para trazer um copo de água. Eu estava com muita sede, que o meu espírito vagou a noite inteira. E nesses grupos, o tempo que meu espírito ficou fora do corpo, eu vi várias coisas ao qual Deus me mostrou. Que tem pessoas que dizem que tem Deus, mas Deus não está com elas, porque elas querem que Deus se amolde à maneira delas pensar e delas viver. Então, por isso que Deus me deu esta palavra aqui. Quantas pessoas eram a favor da polícia entrar e matar aqueles traficantes ali naquele morro, e quantas pessoas acharam que a polícia teve excesso porque matou, e quantas pessoas ficou naquela discussão, um pensa uma coisa, outro fala outra, e a verdadeira importância nisso é o verdadeiro arrependimento. Porque não importa que você morra, se você morra dormindo, se você morra correndo, se você morra cantando, se você morra de tiro, de acidente de trânsito, se verdadeiramente você não se arrepender, como Jesus falou, aqueles que tinham morrido a fio de espada com Pilato, aqueles que a torre de Siloé tinha caído sobre eles, verdadeiramente perecereis igualmente a eles. Então, por isso que Deus permitiu o meu espírito sair do corpo, vagar a noite toda. E o interessante disso, que o título desse vídeo vai ser a revelação da mega operação no Rio de Janeiro e o anticristo está entre nós. E esses dias atrás aqui eu ia dormir e a noite toda aquela voz vinha no meu ouvido e falava, olha, Jared Kushner, ele é o anticristo na Terra, o genro do presidente Trump dos Estados Unidos. Aquela voz falou a noite toda no meu ouvido que ele é o anticristo na Terra. E ele está por detrás de muita coisa, só observando tudo. Então nós estamos vendo muitos acontecimentos para tirar o foco daquilo que Jesus Cristo já está às portas. É a vinda dele. Estamos com os sinais mais do que nunca notórios diante de nós. E muitos estão perdidos com o negócio de política, de direita, de esquerda. E na verdade, o anticristo ele já está atuando do lado da direita. Muitas igrejas irão apoiar ele. Depois disso, eu vi o espírito que faz a imposição de mão ninja, que aquilo ali está lançando feitiço diante dos nossos filhos. Depois o Espírito Santo me levou para que eu pudesse ver um palestrante, aquele palestrante para casais. E eu via quando aquele palestrante ele começava a
dar instrução para os casais, e ele começava a dizer que como a mulher e o homem faziam com masturbação para poder agradar o seu parceiro entre quatro paredes. Quando eu escutava aquilo, eu repreendi ele na mesma hora em espírito. Ele ia falar: tá bom, já que eu não posso fazer meu trabalho, eu vou embora. Falei: fica à vontade e saia. Quando eu falava aquilo, ele falava: só vou ligar para os meus amigos, para eles virem me buscar. E quando eu olhava, o anjo do Senhor do meu lado, e o anjo ia para me mostrar os amigos dele. Os amigos dele eram a porção de demônio, porção de sombra negra, que estava esperando ele com o carro. E no momento que o anjo me levava para mostrar aquilo, eu via quando o principado vinha do ar assim, para tirar minha atenção, eu pulei da cama e meu coração achei até que eu ia infartar. Então, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em 1 Pedro, ó. 1 Pedro 2, ó. Amados, peço como peregrinos e forasteiros. Isso quer dizer o quê? Peregrino e forasteiro. Que nós estamos nessa terra, mas nós não somos dela. Nós estamos aqui por um propósito de Deus. Então, aqui no versículo 12, ele continua assim, ó. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitor, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Amém? Sujeitai-vos a toda ordenação humana por amor do Senhor, que é o Rei como superior, que é os governantes por ele enviado para castigo dos maus feitores, para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tape a boca a ignorância dos homens loucos. Você vê que aqui, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, fala que a nossa maneira de viver não é para trazer escândalo, mas para tapar a boca daqueles que são ignorantes perante Deus espiritualmente. Amém? Então, por isso que Deus tem me mostrado essas coisas. Aí, um dia eu fui trabalhar, cheguei aqui, estou vendo a minha filha fazer um penteado, não pintou o cabelo, não cortou nem nada, mas todo dia um penteado diferente. Eu falei: ó, pode ir parando com esse negócio aí, que isso aí eu não quero aqui não. Tu não vai ficar olhando essas pombagiras na internet e imitando ela não. Aqui em casa eu não quero isso não. Quando foi de madrugada, o Espírito Santo veio e me mostrou uma opção de demônio em minha volta e falou comigo: olha aí, ó, quando você não aceita as coisas de Satanás na tua casa, eles são obrigados a sair um atrás do outro. E eu via quando aqueles demônios iam baixando a cabeça, ia saindo um atrás do outro, porque eu parei e falei: ó, aqui eu não quero, pode ir parando com isso. Aí, depois disso, o Espírito Santo veio e falou comigo da seguinte forma: olha aí, ó, Satanás te ataca desta forma porque Satanás quer ver primeiro você desanimar na fé. Quer te desanimar na fé para você parar com a igreja, para parar a tua vida espiritual, para depois te parar e te afastar da tua família para bagunçar a vida dos teus filhos. Aí quando o Espírito Santo me revelou aquilo me veio aquela fé, aquela autoridade para me tocar as coisas para frente. Aí um dia desse eu estou aqui e começou a vir à minha mente da seguinte forma: será que eu não estou sendo muito radical a respeito de bermuda, de doutrina? E quando eu estou pensando aquelas coisas na minha mente, o Espírito Santo veio por trás de mim e falou assim: os calções são para os meninos. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu entendi. Aquele que não recebeu a maturidade espiritual, o pastor, que ele ainda não recebeu a maturidade espiritual, então ele não se importa com veste, com doutrina, porque ele ainda é menino na fé.
Eu vou te provar isso em Êxodo capítulo 28. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Êxodo capítulo 28, 41. Olha o que Deus manda que Moisés faz, ó. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, tu ungirás e o consagrás e os santificarás, para que administre o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, calção, bermuda hoje, ao qual nós conhecemos, ó. Faz-lhe também calções de linho, para cobrir a carne nua, e irão dos lombos até as coxas. E entrarão sobre Arão, sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Amém? Então, eu estou fazendo do jeito que o Espírito Santo tem me ordenado, porque às vezes a gente vai falar a revelação, tem pastor que não concorda, então eu tenho mostrado na palavra como que o Espírito Santo ele tem ordenado para mim falar. Aí depois o Espírito Santo me revelou, eu vi um espírito chegando aqui como se fosse uma onça, e aquele espírito ele ia ficando à espreita, e o Espírito Santo me deu discernimento que nada nessa terra acontece por acaso. Quantos ataques de animais selvagens nós temos visto acontecer com pessoas, sendo que Deus ele deu autoridade ao homem. Quando Noé ele desembarca do dilúvio da arca, a primeira coisa que Deus fala com Noé é que Deus ia pôr autoridade sobre todo animal do mar, da terra, todo réptil. Eu vou achar aqui em Noé. Mas por que o ser humano ele está perdendo essa autoridade? Por causa do pecado. Olha o que a Bíblia diz aqui. Depois do dilúvio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Em Gênesis capítulo 9, do versículo 2, ó. Gênesis 9, 2, ó. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento, tudo vos tem dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Então Deus aqui deu ordem que tudo que se move seria para mantimento e que Deus ia pôr pavor nos animais. Isso quer dizer o quê? Que o ser humano ia ter autoridade sobre os animais. Então, no momento que o Espírito Santo foi, me mostrou aquela onça rondando ali, eu entendi claramente o discernimento que nada acontece na terra por acaso, e que se Deus permitir o animal tocar, Satanás entrar no animal para tirar a vida daquela pessoa, é porque o tempo dela foi cortado da terra, como o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 13, que o chefe de família veio buscar na árvore frutífera todo ano e não acha fruto. Então ela ocupa a árvore inutilmente. Então por isso que Deus me deu ali no capítulo 13, a respeito daqueles homens que foram mortos a fio de espada, e aqueles que a torre de Siloé caiu sobre eles, e me deu essa revelação da mega operação e do anticristo. Por quê?
Porque não importa a maneira que você seja morto, ou que você caia o seu corpo sobre a terra. O que está em risco na minha e na sua vida é a salvação da nossa alma. Amém? Aí, quando foi agora no Natal, começou a dar tudo errado. Saí, o carro começou a dar ruim antes do Natal. Fui sair na moto, meu pneu novinho, criou um galo grandão. Cheguei em casa, a bomba não ligava. E começou uma coisa amarrando em cima da outra, eu e minha esposa indo para o monte orando. Aí entrei no propósito com Deus, ungi a minha cabeça e o Espírito Santo foi e me revelou do Natal para o Ano Novo um caminhão de bruxa com as mãos pro alto assim, ó. E eles iam amaldiçoando as casas das pessoas. No momento que eu vi aquilo, eu fui repreendi. Eu vi quando a bruxa-chefe que estava de mão pro alto caiu lá e ficou me olhando de lado e começou a ir devagarinho cessando as coisas aqui em casa. E o Espírito Santo falou comigo: olha aí, ó, Satanás ele está usando as mesmas estratégias de ano passado contigo. Aí tá. Passou aí um dia, o Espírito Santo arrancou meu espírito, me levou de frente à minha casa aqui. Satanás veio e botou a mão na minha cabeça, sapateava. Mas por que ele fez isso? Porque começaram a colocar um desenho, agora em festa de criança, na frente dos altares das igrejas, um desenho de Jesus. Tem pastor aí que nem vigiar, ele vigia. Ele não vigia em colocar no seu status, mandar um bom dia para alguém, sem mandar uma imagem que representa qualquer outra coisa na face da terra, sendo que a Bíblia condena, e aquilo começou a me embrulhar o estômago, a ponto de eu cirar com aquilo. E quando foi de madrugada, o Espírito Santo arrancou meu espírito. Satanás vinha botar a mão na minha cabeça, sapateava e fazia pirraça, falava: por que eu não consigo colocar na tua mente aquilo que eu coloquei, implantei dentro das igrejas, na mente e no coração dos pastores? Por que tu é desse jeito? Por que eu não consigo? Sapateava. E do jeito que ele ia sapateando, eu falava: Satanás, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Cada vez que eu ia repreendendo, ele ia ficando irado. E quando ele viu que não teve jeito, ele pegou meu portão e saiu para fora. Aí eu queria tocar outro relato aqui que aconteceu com a gente nesse meu tempo. Tem umas plantas onde a gente trabalha, começou a enxergar, encostando até a fiação de alta tensão. E um dia Deus me deu uma visão, falou comigo que o perigo estava aumentando. Então eu tirei meus filhos, não deixei brincar mais ali. E minha esposa tinha me alertado, falou: amor, eu vi você cortando umas árvores e lá naquela árvore aquilo ali rebentava um fio de alta tensão, caía nas costas do Flávio e queimava ele todinho. O que eu fiz? Tirei meus filhos da onde eu estava trabalhando, não deixei para lá, e o mesmo fio ao qual Deus tinha revelado, ele arrebentou. Fiz um vídeo e depois mostrei para as pessoas que Deus ele não é Deus de confusão. Mas por que Deus tem esse cuidado com a gente? Porque nós temos zelado pela sã doutrina dele, nós temos zelado pela palavra dele. Amém? Então, quando foi esses dias aqui também, Deus me revelou, estava vendo um vulto lá perto do portão, eu vendo aquele vulto, e eu falei: o que é aquilo ali? O Espírito Santo, quando me levava, que eu olhava o principado parado na minha porta, no meu portão, e quando eu abri o portão, aquele vulto materializava na forma de um bruxo da África e vinha com a faquinha para poder me enfiar na barriga. Quando eu gritava: o sangue de Jesus tem poder, aquele bruxo parava, dava um sorriso e não se movia mais.
e não conseguia chegar perto de mim, e ali a visão acabou. Aí, não indo muito adiante, quando foi de ontem para hoje, para a gente terminar, essa é a revelação que Deus me deu, eu via uma voz sem fala dentro da minha casa. E eu deitado lá, falei, rapaz, que isso? E aquela voz me prendendo, só que ela não tinha fala, igual a minha. Eu fui, levantei e olhei no quarto da minha filha, chamei minha esposa, orei e falei, ó, Deus me revelou uma voz sem fala aqui dentro. E eu quero ver aqueles livros que estão ali. Amanhã eu quero ver, que a gente vai queimar aquilo aí. Chamei as crianças, botei todo mundo na sala. Aí no meio dos livros tem uma editora que ela traz uma porção de ursinho. Por isso que nós temos que vigiar aquilo que entra na nossa casa. E aqueles ursinhos ali, eles ensinavam a ir para a praia, ensinava outras coisas contrárias, ensinava magia negra. Aí eu fui perguntando às crianças aqui, a gente faz isso aqui? A gente vive em praia, a gente vive em academia, a gente vive em bruxaria? Não. Aqui, por que esse ursinho aqui, todos eles, cada um faz uma coisa dessas? Aí tá. Eu fui mexendo e toda hora eu achava alguma coisa. Depois eu vi uma parte falando sobre uma etnia da África também, que mexe com bruxaria, mas que conta folclores, todo folclore, todo espírito, tudo que se chama de mitologia e folclore são representados por demônios. A ponto de eu estar esses dias aqui em casa trabalhando, e quando eu olhei dali, que eu olhei, eu vi em pé no muro aqui, como se fosse um homem com uma cabeça e duas cabeças aqui do lado, igual aquele gigante daquelas mitologias grega lá fora. Eu vi ali me observando. Quando eu olhei para ele, que eu fixei o olho nele, ele abaixou atrás do muro. Aí, indo mais adiante, eu fui vendo, eu vi 3 macaquinhos. Um com a mão na boca, um com a mão no ouvido e outro com a mão nos olhos. Aí peguei os 3 macaquinhos que estavam no livro e falei, e isso aqui? Eu te garanto que isso aqui é um deus chinês. Você quer ver? Pesquisa os nomes deles ali. E Deus não deixou a gente enganado, não. Quando eu pedi isso para poder ver, os macaquinhos significavam o mal não pode ver, não pode ouvir, não pode se falar dele. É o que? Uma voz sem fala, que é através dos olhos, que ecoa mudamente, sem sentido. Mas aí, quando Deus me revelou aquela voz, eles estavam tentando acessar, estavam acessando a mente dos meus filhos, só através dos livros, ao qual eu estava vendo ali, ó, aquelas imagens, os livros que eles ganharam no colégio. Amém? E esse testemunho, essa revelação aqui, é mais um daqueles testemunhos das minhas experiências que eu tenho junto ao Espírito Santo de Deus, e que é para dividir com você, para servir de exemplo, para que você possa trazer a tua casa dentro do conhecimento da palavra, dentro do teu conhecimento, para que não venha dar lugar ao diabo, porque a casa do cristão, a verdade é essa. Quem tem que habitar, quem que tem que ter livre acesso, liberdade, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E para você, pastor, que perdeu a sã doutrina, cuidado. Que do mesmo jeito que aqueles homens ali pereceram, se você estiver fora da palavra de Deus, levando as coisas de Deus com esmazelo, você pode perecer de uma maneira diferente. Mas o teu destino vai ser igual a qualquer outro pecador. Porque o próprio Senhor Jesus, ele mostrou em Lucas capítulo 13, se vós não vos arrepender de todo o vosso coração, certamente
perecereis de igual modo aqueles homens. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. É só até aqui, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, possa abrir o seu entendimento e te dar o mesmo dom de discernimento de espírito que Ele tem me dado. Amém? Fica com Deus aí na paz do Senhor Jesus.